Olá, eu tô fazendo um caminho diferente hoje para voltar para casa, porque tá um dia de sol muito bonito. E a gente vai descobrir junto se é um caminho bacana ou não. É um caminho de mais ou menos uns 2 km até em casa. E aí a gente consegue falar um pouquinho sobre como que foi que eu consegui um emprego aqui na Austrália, né? O que que eu fiz para conseguir um emprego aqui na Austrália e por que que eu decidi procurar um emprego aqui na Austrália. Eu, mais ou menos um ano e pouco atrás, que nem a gente falou num vídeo anterior, que vocês podem depois ver na descrição, eu decidi que eu queria voltar a ter uma nova experiência fora do país. Era importante para mim, eu achava que ia ser melhor para minha família, dado a situação política e econômica do nosso país, que não está das melhores. E depois de pesquisar bastante, eu decidi que um dos lugares que eu gostaria de tentar voltar era a Alemanha. O único problema é que a Alemanha, na minha área em tecnologia, falar inglês, fácil. Todo mundo fala inglês. Você não precisa nem se preocupar com isso. Você não precisa falar alemão. Necessariamente você não precisa falar alemão nem para ter uma vida social na Alemanha, se você quiser. Você simplesmente precisa falar inglês. E inglês, como eu sou fluente, não tinha problema. Bom, ok. Até aí tudo bem. O único problema é que na área da minha mulher, que trabalha com farmácia, não era tão simples assim. Ela precisava, no mínimo, falar alemão para conseguir trabalhar na área. Só o inglês não era suficiente, né? Então isso já era uma barreira de entrada para tentar ir para a Alemanha e migrar para a Alemanha. Trabalhando com tecnologia é fácil. Eu acho que se você tiver o currículo certo, as experiências corretas, em não mais do que 2 ou 3 meses procurando, você já começa pelo menos a fazer entrevista. Isso não quer dizer que você vai ser selecionado, tá? Mas você começa a fazer entrevista já, tendo inglês fluente também. Bom, depois de encontrar algumas propostas na Alemanha, eu fiz as entrevistas, passei nas entrevistas, foi interessante. Eu não estava com pressa, porque eu trabalhava no Brasil numa empresa que eu gostava muito, eu tinha muitos amigos na empresa, então para mim não era uma coisa assim que eu estava morrendo de pressa para conseguir a primeira proposta que aparecesse, né? Não era bem assim. Bom, depois de fazer as entrevistas e passar das entrevistas, e eu começar a receber ofertas mesmo de salário, custo de relocação, se iam pagar ou não, enfim, tudo isso, aí eu comecei a fazer o cálculo, né? Se valia a pena, se não valia a pena, custo de vida nas cidades que eu vi. As cidades basicamente foram Berlim e Frankfurt, as cidades que eu recebi a maior quantidade de propostas. Essa rua é bem bonitinha. Eu tô bem onde eu tô. É a rua perto da praça da minha casa, de uma das praças perto da minha casa, no caso, que a gente passa sempre de bicicleta. Essas roseiras, a coisa mais linda do mundo. Eu adoro a primavera aqui em Adelaide, é uma das primaveras mais lindas que eu já vi na minha vida. Mas enfim, eu comecei a procurar no LinkedIn. E aí, se você tá com a mesma ideia que a minha, LinkedIn é a melhor ferramenta para isso, tá? Inicialmente, ainda é a ferramenta de entrada para você iniciar o processo para começar a procurar emprego em outros países, tá? Mas eu posso dizer para vocês que existe uma outra ferramenta chamada Honeypot, .io, que você também consegue encontrar várias vagas bacanas de desenvolvimento de software, liderança, Scrum Master, muita coisa também sobre analista de dados, cientista de dados e assim vai. Bom, eu apliquei só em vagas no LinkedIn, como falei para vocês, para a Alemanha, e não estava nem assim na minha vaga ideia que eu viria para a Austrália, falar a verdade, nem um pouco. E existe uma ferramenta do LinkedIn que mostra quais empresas estão interessadas no seu perfil e qual tipo de palavra-chave que elas encontram. E eu usei muito isso, né? Eu publicava artigos, publicava conteúdo no LinkedIn que conseguiam referenciar as palavras-chave
que essas empresas que eu tinha interesse em trabalhar buscavam no LinkedIn. Enfim, quando eu estava lá olhando as empresas, se elas estavam encontrando meu perfil, uma empresa da Austrália me chamou a atenção. Eu peguei, cliquei na empresa, vi quais eram as vagas que eles tinham, e uma das vagas parecia bem interessante. O único problema é que era na Austrália, só que eu, sinceramente, tinha pouco conhecimento sobre o país. E aqui é quente, lindo, maravilhoso. Eu vou falar para vocês, aqui deve estar agora uns 28, 27 graus. Esse céu azul, maravilhoso. E mesmo estando quente agora, como a cidade é um pouco mais seca e venta muito, agora não está ventando muito, mas está ventando alguma coisa, a gente sente um refresco, assim, sabe? Não é tão ruim. Eu acabei fazendo todas as entrevistas, que durou mais ou menos um mês. Foram 6 entrevistas diferentes. Depois de um mês e 6 entrevistas, eles decidiram que eles iam começar o processo de imigração comigo. Aí é outra história. Mas o que eu quero dizer para vocês, que eu acho que é interessante nesse vídeo, é que o processo de procurar emprego para outros países, ele é um processo que deve ser organizado, tá? Eu contei para vocês, assim, a história curta de como que eu cheguei até lá, né? Mas é aquela brincadeira, né? Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu tomo, né? Para poder participar de vários processos, eu participei de, sei lá, dezenas de processos diferentes. Eu criei script para poder participar de entrevista, ou seja, se eu queria participar de uma entrevista com uma vaga de gerente de arquitetura de software ou de CTO, ou coisa que o valha, eu sabia que eu tinha que passar por várias pessoas. Por exemplo, eu tinha que falar com o gerente de RH, um diretor de RH, eu ia falar com um diretor de tecnologia, enfim, eu ia falar com várias pessoas diferentes. Eu criei uma persona para cada uma dessas pessoas e criei um script que eu tinha que seguir para cada uma dessas pessoas. E, lógico, esse script é em inglês, eu treinava esse script para poder garantir que eu ia ter boa fluência, que eu não ia falar bobagem, que eu não ia falar, sei lá, alguma coisa errada, que não fosse, que fosse incongruente, coisa parecida. Então, depois que eu fiz todos os scripts para todas as personas que eu imaginava que iam participar do processo seletivo comigo, isso envolvia tudo, tá? Envolvia desde diretor de RH, gerente de RH, a pessoa que era responsável só pela vaga, pessoas técnicas, né? Se eu tivesse que fazer uma entrevista técnica, como que eu ia conduzir as minhas respostas para uma entrevista técnica? Como que eu ia fazer com que os pontos fortes do meu perfil e aqueles que chamavam mais atenção prevalecessem na conversa e fizessem com que as pessoas entendessem que eu tinha qualidade suficiente para executar a tarefa que eles estavam pedindo. Isso é o mais importante, tá? Isso é super importante. Quando você monta um script, ele não pode ser uma coisa do tipo você explicando o dia a dia do seu trabalho, tá? Não é esse o objetivo. O script, ele tem que valorizar e fazer com que o assunto principal da entrevista sejam as qualidades que você domina melhor. Então, isso que é importante no seu script, no seu processo todo. Aí eu fiz o script, me preparei, me organizei. Posso dizer para vocês que eu participei, sei lá, dezenas de processos. Eu falhei em menos de 2% deles. A maioria, eu pelo menos cheguei até o ponto deles me oferecerem uma offer com o valor do salário e etc. E, infelizmente, algumas ou era muito baixo, ou as garantias de imigração eram muito ruins, ou eles não eram sponsor do visto, aí eu teria que me virar. Então, assim, não era meu interesse, né? Meu interesse era alguém que tinha como me oferecer um salário que fosse adequado para minha posição. Eu não estava procurando nada menor do que eu estava ganhando. Na realidade, estava procurando mais. E também ele podia me oferecer todos os respaldos necessários para conseguir o visto
E também o futuro também, para eu me sentir seguro que é uma oportunidade que vai ser muito boa para mim, mas que também vai ser ótima para minha família. E aí que a gente entra numa conversa que vocês vão ter com a Leila depois, porque ela vai falar por que que ela decidiu escolher a Austrália junto comigo e como que foi o processo dela de conseguir o trabalho aqui também, né? Ela trabalha na área farmacêutica e eu trabalho com tecnologia. E foi muito parecido até, para ser bem honesto com vocês. Mas o meu processo como um todo foi assim. Foi LinkedIn, basicamente, 100% LinkedIn. Eu fiz o script, participei das entrevistas, organizava, eu fiz uma planilha Excel com todos os meus processos de entrevista, todos os processos que eu estava participando, quem eram as pessoas chaves, eu pesquisava sobre as pessoas. Por exemplo, eu vou conversar amanhã com o CTO de uma empresa X. Eu olhava no LinkedIn dele, via qual era a carreira dele, quais eram os produtos ou as empresas que ele tinha trabalhado, para poder ter um contexto, né? E principalmente todas as empresas em que eu participei de um processo, eu pesquisei sobre a empresa, sobre tudo, sobre tudo. Quanto de investimento tinha, quem eram os fundadores, qual era o objetivo principal da empresa, qual era o objetivo principal do produto, do negócio, enfim. Eu queria saber muito sobre a empresa, porque quando chegasse o momento de ser entrevistado, primeiro, eu tinha certeza que eu iria trabalhar para ela, né? Era uma empresa que eu queria trabalhar mesmo de verdade. E segundo, eu conseguia falar sobre a empresa. E isso é super importante no seu processo de entrevista, viu? Se você não consegue ter o mínimo de desenvoltura para falar sobre a empresa que você está sendo entrevistado, você possivelmente vai falhar no processo. Então, foi mais ou menos assim. Foi um processo que durou 1 ano e meio, mais ou menos. Meu processo com a empresa que eu trabalho hoje durou mais ou menos 2 meses e meio, contando com visto, viagem. Eu cheguei aqui em junho, dia 22 de junho, e tô aqui até hoje. E até agora está sendo uma experiência muito legal. É uma empresa ótima de trabalhar. E a Austrália é um país maravilhoso. E nada melhor do que terminar assim um dia de sol, né? Saindo do trabalho. Agora é hora de descansar e recarregar as energias para amanhã. No worries, me.